Oi, gente, Roberto Rino Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível, portanto, é sempre de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mário de Andrade, um escritor fundamental, um intelectual fundamental para o nosso modernismo, um intelectual brasileiro muito importante do século XX. Ele escreveu não apenas poesia e prosa, mas ele escreveu também textos teóricos sobre música, literatura, pintura, folclore, escreveu contos, relatos de viagem, crônica, e a obra dele, ele se dava meio o papel de arauto dos temas, né? Ele meio que escolhia temas que ele achava que eram importantes ser tratados, e aí a partir dessa escolha que ele ia criar, tá? Ele usava muitas coisas das vanguardas artísticas europeias, dentre elas a escrita automática, né? Que era deixar fluir a escrita, mas aí depois passava tudo por um processo de revisão, né? Para ficar uma coisa literária, a linguagem trabalhada, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sobre séries, filmes, né? Além desta sessão de vestibular, tá? De literatura para Enem e vestibular. Bom, na poesia a gente percebe um desenvolvimento, né, nas características, vamos dizer assim, do Mário de Andrade. É complicado, essas coisas de características funcionam como didatismo para vestibular, né? Porque é complicado você falar que um poeta que atravessou décadas escrevendo tenha sempre as mesmas características. Mas, grosso modo, a gente pode dizer assim, ele começou, o primeiro livro dele é Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, que foi publicado em 1917 ainda. Ele nem assinou como Mário de Andrade, era Mário Sobral. Era um livro que falava basicamente sobre a Primeira Guerra, preocupações do homem com relação à Primeira Guerra. Você percebe nesse livro ainda um forte sotaque condoreiro. Na verdade, esse subjetivismo romântico, o Mário de Andrade nunca perdeu. Ele mesmo diz em algum lugar, não sei se é um prefácio interessantíssimo tal, mas ele diz que ele é passadista, né? Que é difícil você se livrar da sua formação. Sim, ele tem razão. Então esse subjetivismo do romantismo, volta e meia, está aparecendo na poesia dele. Mas nessa primeira obra ele ainda tinha vários traços do parnasianismo, do simbolismo, né? Um ou outro voo sintático nesse livro. E só é pouquinho característica mais moderna nesse livro. E mesmo sendo pouquinho, os críticos não gostaram do livro quando foi publicado por conta disso, tá? Aí, claro, vem a fase modernista, né, quando ele lança Pauliceia Desvairada, o nosso primeiro livro modernista, né, em que ele usa uma linguagem agressiva, várias técnicas das vanguardas europeias, verso livre, verso branco, ataca a burguesia, é uma celebração, uma observação da cidade de São Paulo, mas também uma crítica ao provincianismo, né? Mas sempre com um amor àquela cidade que ele sempre nutriu. Com o passar do tempo, o olhar do Mário vai ficando mais amplo. Então, quando você pega mais lá para o final da década, por exemplo, essa cotidianeidade da poesia dele, né, transformar o cotidiano em poesia, ele começa a colocar elementos de folclore, do nacionalismo, ele vai olhando para outras partes do Brasil, para outras paisagens brasileiras, né? Você percebe alguns poemas antimilitares, antimilitarismo. Conforme ele vai avançando mais na sua produção, você vai percebendo uma preocupação maior com temas sociais, com temas históricos, uma certa descrença
na vida, velhice, né? Ele morreu muito jovem, mas estou dizendo assim, a madurez vai chegando, então uma certa descrença, um certo pessimismo da vida, até que quando ele retoma lá São Paulo novamente como tema no livro Lira Paulistana, ele já é um outro Mário de Andrade, bem diferente, ou algo diferente do Pauliceia Desvairada. Esse, assim, é o percurso teórico, né? Esse é o percurso das características do Mário de Andrade. É muita coisa, por isso que eu falo sempre nos finais dos vídeos. Tem que ver o vídeo várias vezes, tem que fazer simulado, tem que ler nas apostilas, livros, coisas sobre o Mário, porque é bastante coisa, né? Com relação à prosa, né, ele tem 2 romances muito importantes que mereceriam vídeos específicos, mas eu não tenho tempo de fazer isso agora. Pode ser que faça no futuro, pode ser, não sei. Né? Esses 2 romances são Macunaíma e Amar, Verbo Intransitivo. Em Macunaíma, a gente tem o herói sem caráter, né, que dá nome ao livro, que é uma síntese, um amálgama das etnias que compõem o Brasil. Então, o livro é uma grande colagem de lendas, de fatos, é uma rapsódia, né? Com um forte caráter nacionalista de valorização da cultura, mas empregando a linguagem popular, coloquialismos. Assim, é um requinte de modernidade, né, de modernismo na nossa literatura. O Amar, Verbo Intransitivo, já é uma outra coisa, é uma crítica à hipocrisia da sociedade burguesa, da burguesia paulistana, que ele fazia também na poesia, né? E aí na prosa ele pega e disseca psicologicamente as personagens, provavelmente influenciado pelo Freud, né? Então ele vai combater ou vai denunciar as hipocrisias burguesas no Amar, Verbo Intransitivo. Repito, viram como é um autor riquíssimo, né? Justamente porque aquilo que eu falei no começo, ele escolhia temas para tratar, e por isso que a obra dele é tão vasta, tem tantos assuntos, porque ele se deu esse papel, né, de comentador, de fomentador, de iniciador, muitas vezes, de discussões que ele achava que eram pertinentes para a época X, Y ou Z. Tá bom? Tchau, pessoal.